A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Sou o pastor Julismar, dirigente da Congregação de Colina, e estamos aqui para ministrar mais uma aula abençoada para você que é professor, você que é superintendente. Estamos aqui para fazer um resumo da primeira aula desse trimestre agora, o terceiro trimestre de 2022. Que lição abençoada, meus amados e queridos irmãos. Nós teremos aqui pela frente uma lição, várias lições, na verdade, né, que nos faz entender que não é tempo de brincar, e sim tempo de vigiar, orar e batalhar. Amém? Graças a Deus. Nossa lição, ela vai falar aqui sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Olha só que bênção, meus amados irmãos. Uma lição preparadíssima para eu e você que somos professor, somos aluno e estamos aí para fazermos essa obra do Senhor. Que nessa lição, que nesse trimestre, nós viemos alcançar os nossos objetivos, viemos conseguir ensinar a palavra do Senhor para o máximo de alunos possíveis, para que venham aprender e ser edificados pelo poder da palavra. Amém? Nossa lição de número 1, louvado seja o nome do Senhor. O título vai dizer assim, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Observe só uma coisa, meus amados irmãos. Eu sempre falo aqui que é importante explorar o título, o textuário, a verdade prática. Tudo isso aqui serve para fazermos um resumo para a nossa aula, tá? Só que aqui eu vou, como aqui é apenas uma pré-aula, um resumo, né? Eu vou deixar para você, professor, superintendente, aí quando você for preparar a sua aula, para que você venha explorar, né, essa parte. E eu já vou entrar direto na nossa introdução, tá bom? Para poder ganharmos aqui um pouquinho de tempo, né? Então vamos lá. Nossa introdução, louvado seja o nome do Senhor. O que ocorre? A nossa introdução, ela vai deixar bem claro uma coisa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o adversário sempre vai ser um opositor, tá? Daqueles que servem a Deus, tá bom? O nosso adversário sempre vai se opor, tá bom? Porque observe uma coisa, meus irmãos. Nunca, tá? Nunca vai haver uma comunhão, tá bom? De luz com as trevas, tá? O adversário que é trevas, ele sempre vai ser a oposição à luz, tá? A Igreja de Cristo tem que entender uma coisa: não tem um relacionamento com o mal. Não tem nenhum espaço, você vai ver durante a Bíblia Sagrada toda que não existe nenhum espaço para que venha ter um relacionamento com o mal, com as trevas. Isso não existe. A igreja, de parte da igreja do Senhor, de parte daqueles que servem de Deus, que faz parte do povo de Deus, não existe uma relação, tá? Nós temos que entender, e essa lição vai nos despertar para isso. Estamos em tempo de guerra. É importante o professor deixar isso bem claro em sala de aula, e vamos citar aqui alguns versículos para isso, tá? Estamos em estado de guerra contra o adversário, tá bom? Aí aqui, na nossa introdução, a gente pode aqui deixar aqui um versículo muito, muito importante, muito bom, tá? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Vai dizer assim, na verdade, na parte B do versículo, que diz assim, em que comunhão tem a luz com as trevas? É uma pergunta que está fazendo. Em que comunhão tem? É uma pergunta, porque não tem comunhão, tá bom? O adversário sempre vai ser opositor, tá? Contra os projetos de Deus, contra a obra de Deus. Aí o professor que for ministrar essa aula,
Ele pode ver qualquer versículo da Bíblia que relaciona, né? Por exemplo, o projeto de Deus e o projeto do adversário contra o projeto de Deus, tentando anular o projeto de Deus, entendeu? Vamos lá. Ponto 1. Igreja sob ataque. Subponto 1. A sutileza do ataque. Olha só. O nosso ponto 1, o subponto 1, ele vai nos relacionar que o ataque à igreja, a igreja primitiva, era perseguições, aquela fogueira, morte de cruz, lá no Coliseu, aquele monte de coisa, né? Coisas brutal, terríveis. Hoje, o adversário, ele já entra de uma forma mais sutil no meio da igreja. E nós vamos ver, diante de alguns versículos bíblicos, tá? Essa sutileza desse ataque. Entenda, se existe ataque, é porque estamos em guerra, tá? Todo momento é importante o professor sempre lembrar os seus alunos, não é tempo de brincadeira. Com esse adversário, não se brinca, tá? Quantos anos que ele tem de experiência nessa guerra? Já parou para pensar? Ele é astuto, né? E ele tem lá suas artimanhas. Observe um detalhe aqui, ó. A sutileza do ataque. Esse é o ponto 1. Olha aqui, ó. Em Gênesis, eu quero aqui citar um exemplo bíblico aqui, olha só. Em Gênesis, lá no capítulo de número 3, olha só como ele é sutil. Observe uma coisa. Ó, Gênesis capítulo 3, versículo 4. Olha a sutileza que ele gosta de agir contra aqueles que são servos de Deus. Observe, ó. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Observe um ponto aqui, ó. A serpente disse assim: certamente se comerdes, os vossos olhos abrirão. Olha o que ela está falando aqui. Olha o que o adversário está falando para tentar induzir a mulher. Certamente, né? Porque olha só, que Deus sabe, né? Que no dia em que comerdes, os vossos olhos serão abertos. Aí o que acontece? A mulher desobedeceu e comeu, né? Viu que era agradável, entendeu? Deu também o seu marido. Aí no verso de número 7, depois que eles comeram, então foram abertos os olhos de ambos. Olha só. A serpente, o adversário, ele disse que se comerdes, se ele induzindo a mulher, disse: se comer, os vossos olhos vão abrir. E realmente comeu e os vossos olhos deles abriram. Mas a questão toda aqui é que Deus não queria que eles desobedecessem. Deus deixou bem claro, dando a ordem para eles. Deus deixou bem claro até o limite que eles podiam chegar. E o adversário, a sutileza dele com Eva e o seu marido, foi em palavras que realmente aconteceria se eles comessem. Ou seja, utilizou um fato que realmente iria acontecer para que a mulher viesse a ser induzida. Ou seja, o adversário
tem as suas artimanhas nessa guerra, nessa batalha. Ele tem as suas artimanhas. Então, ele é sutil no seu ataque. Compreenderam? Observe uma coisa aqui. Aonde foi que ele entrou? Olha o ambiente que ele entrou. Ele entrou no jardim. Compreenderam? Então, ele tem a sua forma de guerrear. E com a igreja de Cristo, ele é sutil. Entendeu? Então, esse ponto é importante frisar, né? A forma, né? A sutileza, a forma que o nosso inimigo, nessa guerra que estamos com ele, as formas que ele trabalha. Entendeu? Mais à frente vamos continuar, tá bom? E mais alguns detalhes muito importantes mais à frente. Subponto 2. O alerta para o povo de Deus. Querido, observe uma coisa. Se estamos em guerra e somos o povo de Deus, Deus não vai deixar ninguém enganado. Deus não vai deixar ninguém desapercebido em meio às batalhas. Tá? Um exemplo interessante aqui é o que está lá em 2 Reis, no capítulo número 6. Olha como Deus tem a sua precisão em nos alertar sobre a batalha, sobre o nosso adversário. Olha só, eu particularmente achei muito interessante colocar aqui esse versículo, né? Como é eu que vou estar dando a aula na nossa congregação, toda primeira lição é eu que dou, como eu sou o dirigente aqui da nossa congregação, na primeira e na última sempre é eu que dou, né? Que dou a aula, que ministro. Então, olha só, como eu que vou estar dando a aula, é esse versículo-chave que eu vou usar para esse subponto 2, né? Que é o alerta para o povo de Deus. Olha só. E eu vou explicar por que eu vou citar esse versículo. Olha só, esse texto bíblico. Vai estar em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Diz assim, ó. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. Pronto. O rei da Síria fazia guerra contra Israel. Então, Israel era o povo de Deus. O rei da Síria era o adversário. E era o rei da Síria que fazia guerra, ou seja, o adversário que fazia guerra. O nosso adversário, irmãos, nessa guerra, está todo o tempo ao nosso derredor, bramando como um leão para tentar nos tragar. Então, existia guerra aqui, o ambiente de guerra, tá? O ambiente era de guerra. Aí o que acontece, ó? Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, né? Porque ali os sírios ia descer e ia, né? Porque Deus já tinha mostrado para ele. Aí olha que interessante, meus irmãos. Olha só. No versículo de número 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, e faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Estão vendo aí, meus irmãos? Quando nós estamos, irmãos, em total dependência de Deus, irmão, quando nós... É interessante, esses versículos que eu vou colocar domingo aqui na nossa congregação, quando eu estiver ministrando. E com essas palavras que eu vou usar. Que é interessante nós mostrarmos para os nossos alunos
o quanto é importante em meio à guerra nós estarmos na total dependência de Deus, entendeu? É muito importante isso, tá? Importantíssimo, porque tudo que o rei da Síria, ele lá, antes de dormir, lá no seu cantinho lá, planejava fazer contra o povo de Deus, Deus ia avisar o profeta, e o profeta ia avisar o rei. Porque o profeta estava em total dependência de Deus. Estão vendo aí? Interessante. O negócio era tão assim, irmãos, era uma precisão tão grande que Deus mostrava para o profeta, que o rei da Síria achava que tinha um espião no meio deles. Que tudo que ele planejava, alguém ia lá e levava para o rei de Israel. Mas, na verdade, era Deus que não deixava os seus enganados. Que bênção, hein? Eita, glória a Deus. Estão vendo? Em meio às batalhas, como é bom estarmos na dependência de Deus, tá? O Espírito, olha só, o Espírito Santo de Deus. É importante nós deixarmos claro isso em sala de aula. O Espírito Santo de Deus jamais vai deixar eu e você enganado em tempos de guerra. Ele sempre vai nos mostrar, tá? Qual é o passo do adversário contra nossas vidas. Amém? Subponto 3. Que bênção, hein? Olha, a igreja na reta final. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, meus irmãos. Vou pegar aqui um versículo da Bíblia aqui. A igreja na reta final. Vai estar lá em Timóteo, no capítulo número 2. Vou mostrar aqui, para que nós podemos aqui acompanhar. 2 Timóteo capítulo 3, perdão. Né? Que diz assim, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Observe, primeira coisa que eu quero que observe é o seguinte, essa expressão, nos últimos dias. Sempre que essa expressão vier trazendo assim, ó, nos últimos dias, é porque ela vai estar nos trazendo um fato ou algo que vai se cumprir ou já está se cumprindo, tá? Virá esquecido nos últimos dias, nos últimos tempos, né? Algumas traduções podem mudar. Mas sempre quando vir essa expressão, está se referindo ao quê? O que o autor colocou aqui, na reta final, tá? Do ministério da igreja terrena aqui na terra. Entendeu? Nos últimos dias, a igreja ela tem que andar mais do que nunca vigilante. Porque o adversário, ele vai tentar batalhar para fazer com que muita gente venha não alcançar o objetivo, alcançar a vitória, tá? Em meio a essa guerra. Apesar que o adversário ele já perdeu esta batalha, mas muitos no meio da caminhada, né, estão deixando de vigiar e o adversário está aí, entendeu? Infelizmente vencendo muito. Aí o que ocorre, né? Em tempos de guerra, nós temos que observar que os tempos não vai ser fácil. A coisa não vai ser fácil. Portanto que no texto que nós tomamos aqui por base, tenho certeza que na sua preparação aí, né, pode vir outros textos da Bíblia, outros versículos, né, para que o professor venha se preparar. Esse texto, olha só, nós observamos aqui, ó. Isto, porém, que nos últimos dias virão o quê? Tempos fáceis? Não. Trabalhosos. Então não tem jeito. Se estamos em tempos de guerra, não vamos pensar que vai vir moleza por aí. Imagine pessoas que estão batalhando
tantos anos em batalha lutando. O adversário, ele quer tentar derrubar, não tem jeito. Em quem está no campo de batalha, ele tem que entender o seguinte, que quando se sai para a guerra, estamos sujeitos a sofrer os ataques do adversário. Se estamos indo para a guerra, o soldado que sai para a guerra, ele tem que sair com a consciência de uma coisa, que o negócio não vai ser fácil. O negócio vai ser trabalhoso. Não tem para onde correr. Se estamos em guerra, é porque o tempo é difícil, tá? Agora, uma coisa interessante que, olha só, olha como o adversário, ele está entrando de uma forma sutil para tentar fazer com que muitos em meio a essa batalha venham desanimar, né? Olha só, no versículo de número 2 do capítulo número 3 de 2 Timóteo, olha só como é que, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos. Observe as qualidades dessas pessoas. Essas qualidades nos refletem uma coisa. Nos reflete que esses tipos de pessoas seriam mensageiros do nosso adversário. Infelizmente. Ponto 2. Vamos agora para o nosso subponto 2. O ataque é de natureza espiritual. Veja bem, desse ponto para frente, é importantíssimo o professor ele destacar algumas coisas. Primeiro, o ataque é de natureza espiritual, ou seja, a guerra é espiritual, tá? Lá em Efésios, nós vamos estar colocando aqui esse capítulo aqui, Efésios capítulo 6, deixa bem claro uma coisa, olha só. Se o ataque é espiritual, então a nossa arma não pode ser carnal. Entendeu? Compreendeu aí? Observe um detalhe. Se a nossa batalha é espiritual, nós temos que entender que nossa luta nunca foi e nunca vai ser contra a carne nem contra o sangue, tá? Sim, contra as potestades malignas. Então, se a batalha é espiritual, então eu tenho que usar quais tipos de arma? Armas espirituais. Não pode ser armas carnais. Quando nós entramos com armas carnais, nós estamos dando brecha para o adversário, para esse adversário, tá? Lembrando, nossas armas são espirituais, tá? Aí vamos lá, Efésios capítulo número 6. Efésios capítulo 6, né? São várias partes que o professor pode usar na sua aula, na sua preparação para estar ministrando, tá? Eu quero pegar aqui Efésios capítulo 6. Deixa eu ver aqui, peraí. Partido 13, muito interessante, né? Vai falar sobre a armadura de Deus. Só que eu quero frisar aqui especialmente o verso 16,
que vai dizer assim, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Estão vendo aí? O escudo da fé, para nos proteger contra as setas, contra os dardos malignos, contra o adversário. O adversário está todo momento jogando as setas, jogando os seus dados, né? Os seus dados inflamáveis, tentando acertar. Se a pessoa não tiver revestida da armadura, observe uma coisa: soldado vai para a guerra sem a sua armadura, vai para a guerra sem o seu capacete. Nós vamos ver mais à frente que também não vai para a guerra sem a sua arma, muito menos sem a sua farda, sem o seu uniforme. Ele faz uma comparação aqui a um soldado da época, porque o soldado da época lá era o quê? Escudo, era espada, era né, o seu capacete, aquele monte de coisa. Ele faz uma comparação, por quê? Porque quem tem visão espiritual entende que essa armadura, Deus desce ela sobre o soldado, meu querido, para que ele possa entrar no meio da batalha. É essa armadura que nós temos que colocar em sala de aula, que Deus faz descer sobre o soldado, para poder batalhar. Amém? Soldado sem a sua armadura, é complicado ele estar no meio da batalha. Complicadíssimo, tá? Complicadíssimo. Por isso que o soldado ele tem que, né? Ó, e um detalhe aqui, tá? Um detalhe que eu quero frisar aqui, tá bom? Um verdadeiro soldado de Cristo, ele não vai se embaraçar com as coisas dessa terra, tá bom? Detalhe isso, muito importante, tá bom? Subponto 2. O ataque é de natureza moral. Olha, o adversário, ele sempre vai tentar destruir a igreja de qualquer forma, mas ele não vai conseguir, tá? Ele pode atingir pessoas que fazem, né, que são a igreja, que compõe o corpo de Cristo. Isso ele pode atingir, mas destruir a igreja, se totalmente, não. Isso ele nunca vai conseguir, tá? Porque a igreja ela é uma criação, a instituição de Deus aqui na terra. Então isso ele não vai destruir, tá? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas observe um detalhe. Ele vai tentar atacar a igreja de tudo de qualquer forma. Uma dessas coisas é fazer o quê? Tentar sujar a moral da igreja, tá? Tentar fazer com que o mundo venha ver a igreja de uma forma banal, de uma forma escandalizada, tá? Mas nós sabemos o quê? Que é lícito que venham os escândalos, né? Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Mas observe uma coisa. Pessoas que estão com a mente, isso aqui vai estar no último parágrafo aqui, ó. Pessoas que estão com a mente, a consciência cauterizada pelo pecado, para elas, a vida delas vai ser um tanto faz. Já viu aquele negócio? Tanto faz. Tanto faz, pecou, para ela vai ficar normal, né? Ela não vai saber distinguir lá como eram os sacerdotes, né, lá quando estavam em pecado. A passagem lá em Ezequiel, uma passagem muito importante de estar citando aqui, que os sacerdotes não sabiam a diferença do que era santo e do que era profano. Ou seja, faziam as coisas de Deus como da mesma forma que se faz as coisas do mundo, como o mundo faz, ou seja, tentando relacionar essas duas coisas, uma coisa assim, tanto faz, tanto fez, e não é bem assim. O que é santo, tá? O que é santo não se mistura com as coisas profanas, não tem essa mistura, já falamos aqui no início. Luz é luz, trevas é trevas. Agora observe,
Essas pessoas que estão com a mente cauterizada, a consciência cauterizada, são pessoas, como eu disse, né? Vão ser instrumento do adversário lá no meio da igreja. São pessoas que estão completamente vazias do Espírito Santo. Meu querido, quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Então, se a pessoa está vazia do Espírito Santo, se a pessoa não procura se encher do Espírito Santo, quando o adversário, com a sua sutileza, lançar sua armadilha, lançar o pecado contra a pessoa que está vazia do Espírito Santo, para ela vai ser um tanto faz, tanto fez. Porque o Espírito Santo dentro dela, que ela já está vazia, que não tem mais dentro dela, porque se tivesse, iria mostrar para ela, abrir os olhos dela, fazer ela enxergar que aquilo era uma cilada do adversário, ela vai estar vazia, meu querido. E para ela, tanto faz, tanto fez, cair naquele laço do adversário. Olha, a todo tempo o adversário está lançando sua seta e seus laços para tentar fazer com que soldados venham cair nesses laços, tá? E é importante nós destacarmos que em meio a essa batalha, o servo de Deus tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Copiou aí? Que bênção, hein? Glória a Deus. Ponto 3. As esferas do ataque. Observe uma coisa. O subponto 1 do ponto 3 e o subponto 2 nos fala sobre duas esferas que o adversário vai tentar atacar. Primeira, religiosa, e segunda, social, tá? Tanto essas duas áreas são importantíssimas. Nós observamos aqui. Olha só, nós vamos pegar aqui por base o capítulo 4, de versículo 1, de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Tá? Olha só. Primeiro, esfera religiosa. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e demônios, né? Aqui nos fala o quê? De pessoas que estão no meio da igreja, que nos últimos dias darão lugar não à palavra do Senhor, não ouvidos ao Espírito Santo, e sim ao espírito de demônios. Observe, querido, se estamos em guerra, estamos sob ataque, né? Como falamos aqui, se estamos sob ataque é porque estamos em guerra, não é? Então nós temos que entender que, infelizmente, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele vai ter o quê? Os seus influentes. Vai ter os seus, vamos dizer assim, os seus mensageiros, ou seja, infelizmente vai ter aqueles que vão dar lugar para ele. Vai ter aqueles que, infelizmente, no meio da igreja, vão estar dando lugar para o adversário, né? Então é interessante, olha só. Primeiro já começa falando, né? Que nos últimos tempos, né? Então se manifestaria muito isso nos últimos tempos, tá? Muito mesmo. Porque nós estamos ouvindo aí, olha só. Se está dando ouvidos a espíritos enganadores, então não está dando ouvido à palavra. Se não está dando ouvido à palavra, então não está sendo ensinada a verdade. Não está sendo pregada a verdade por parte deles. Eles vão tentar colocar falsos ensinos aonde? No meio da igreja de Cristo. O que é isso? Um ataque sutil. O que é um ataque sutil? Não é aquele ataque assim estrondoso, né? Você já observou? Já viu algum vídeo de uma guerra? Existe uma diferença, o quê? Um ataque, aquele ataque que joga uma bomba enorme, que
explode tudo, e aquele ataque que vai assim, ó, sutil, disfarçado. Esse é o adversário nos dias de hoje. Ele vai de uma forma sutil. Ele vai entrando, falamos lá no início, viu aonde foi que ele entrou? Se der brecha, ele vai entrar. Se ele entrou lá no jardim, imagine só, aonde ele não quer entrar. As áreas da vida que ele não entra. Nós estamos falando aqui de um ataque, né, na esfera religiosa. O próximo subponto aqui fala o quê? Que a outra esfera é qual? Social. Agora observe aqui, ó. O versículo de número 3. Não, vou ler o versículo 2, né? Para nós entendermos o versículo 3, ó. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Ou seja, o que Deus criou, o que a igreja durante anos ela veio zelando, aí vem esses agora que são os mensageiros do nosso adversário, estão tentando mudar alguns pontos. É importante, né? Eu tenho certeza que você, que é um amante da palavra, você que é professor, que é aluno, eu tenho certeza que você notou muitas mudanças em 10, 20, não vou citar muito tempo não, em 10 anos de evangelho. Eu tenho certeza que você reparou algumas mudanças acontecendo. Coisas que a igreja zelava e hoje já não zela mais. Será que Deus mudou? A palavra mudou? Não, não mudou. A mesma santidade que Deus requeria, Deus ainda requer. Tá? Observe a sutileza do adversário em meio a essas coisas. Tá? Observe. Então, se nós entendermos, observarmos, fizermos uma análise, tá? Nesses aspectos, nessas mudanças, eu sei que cada professor, cada superintendente vai analisar melhor essa questão antes de trazer em sala de aula. Mas examina com muita atenção. E é importante tocar isso em sala de aula. Deus não mudou. Muita coisa que estão trazendo hoje, dizendo que é uso e costume, não é. Pode ter certeza que não é. Examina a Bíblia direitinho que nós vamos entender. Tá? Que doutrina bíblica zela pelos bons costumes. Tá? Não vamos dar espaço para o adversário entrar. Ele é sutil, não esquece isso, ele é sutil. Ele não vai chegar hoje jogando uma bomba de todo tamanho. Ele vai chegar bem numa sutileza, tentando entrar, usando os seus, né, que infelizmente fica lá no meio, está no meio da igreja, para tentar destruir aquilo que durante anos a igreja preservou, para zelar de uma igreja que vem entrar no céu. Vamos lá para o nosso ponto 4? Subponto 1 do ponto 4. A exposição da palavra de Deus. Subponto 2. Prática de oração. Meus queridos, olha só. Se estamos em guerra, e a guerra é espiritual,
Já falamos que as nossas armas não podem ser carnais. Nós temos que entender, como já falamos também, que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós temos que entender que existem armas espirituais que Deus deixou para nós podermos batalhar. Eu sempre costumo dizer na nossa congregação aqui, primeiro, o autor começou falando sobre a exposição da palavra e depois falou sobre a oração. Ou seja, palavra e oração. São armas, ferramentas? Claro que são. Soldado não vai para a guerra sem elas, tá? Um verdadeiro soldado não vai para a guerra sem a sua armadura e sem a sua arma. Nós entendemos que o servo de Deus, ele pode ter acesso a essas armas. Pode ter acesso à arma da oração, da palavra, né? Como o autor destacou aqui, palavra e oração. Mas aqui na nossa congregação nós acrescentamos mais uma, né? Que é o jejum. Ou seja, palavra, oração e jejum. Essas três armas espirituais têm que estar na vida do soldado de Cristo. Soldado que vai para a batalha tem que ter essas três armas espirituais, tá? E fazer uso delas. Porque contra a palavra, que é a verdade, o nosso adversário é o pai da mentira, né? Ele vai vir com a mentira. Você que é soldado, vai com a verdade, né? A oração, ela vai nos fortalecer. Nós temos que buscar, como eu falei, buscar o Espírito Santo de Deus e ser cheios, para não ser como muitos que já têm uma consciência cauterizada pelo pecado e já não conseguem mais ver a diferença do que é certo, que é errado. Para eles, tanto faz, tanto fez, né? Não faz uso dessa ferramenta, não faz uso dessa arma que é a oração. E o jejum, né? Buscar a santidade, meus queridos, né? Já não se faz mais uso dessas armas. As armas espirituais precisam urgentemente estar no meio das igrejas. Porque utilizando essas armas espirituais, aí Deus vai nos capacitar. Deus vai nos dar dons para estarmos no meio dessa batalha. Deus vai nos dar, né? Vai distribuir. E o mais importante de tudo, aonde tem batalha, pode ter certeza, tem fogo. E nessa batalha que é espiritual, o fogo do Espírito Santo de Deus tem que estar no coração de cada um dos seus soldados. Amém? Conclusão. Nesta lição, vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, olha aí, se não tivermos consciência que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Estão vendo aí? Que lição abençoada, hein? Não vamos baixar a nossa guarda. Os tempos são trabalhosos. Se é tempo de guerra, então nós temos que entender que os tempos são trabalhosos. Não podemos perder essa batalha. Porque o nosso adversário, ele já perdeu. E nós já vencemos. Só precisamos entender uma coisa, que não podemos parar. Soldado ferido não quer dizer soldado morto. Soldado ferido, ele vai até o final. Porque o Espírito Santo de Deus e o nosso general de guerra, o nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos garante a vitória. Amém? Quero orar agora por você, para que você venha ministrar uma boa aula aí na sua congregação, na sua escola dominical, que eu tenho certeza que Deus tem muito a falar nos corações. Amém? Senhor, meu Deus,
Muito obrigado, meu Pai, por mais essa pré-aula, este resumo que falou poderosamente nossos corações. Abençoa, meu Pai, esse professor, esse superintendente, que vai estar ministrando, ó Pai, essa aula na sua congregação, na sua igreja. Pai, venha usar poderosamente esse professor, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido, e tenha uma boa aula na sua escola dominical.